Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa semana, na verdade hoje, terça-feira, hoje de manhã, aconteceu algo que a gente fala, esse é o Bolsonaro, essa é a família Bolsonaro. Muitas pessoas falam assim, Clayson, não fala do Bolsonaro. Eu vou parar de falar do Bolsonaro quando ele for preso, porque esse sujeito é perigoso. Você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos essa semana? Ele pediu sanções para o Brasil por conta de algo absolutamente nada a ver. Ele foi falar com o Ted Cruz para sugerir que haja sanções contra o Brasil, que o Brasil vire uma Cuba, uma Venezuela, uma Coreia do Norte. E o que acontece com países que sofrem sanções dos Estados Unidos é o fim. Acabou o país. Então ele é perigoso, porque ele é canalha, o negócio dele é poder. Uma pessoa que vai lá, e ele teve essa conversa com o Ted Cruz, uma pessoa que faz isso contra o Brasil, não está preocupada com o Brasil, não existe preocupação com o Brasil, entende? Então tem que tomar cuidado. Você está dando palco, são algumas pessoas. Fala, rapaz, veja bem, deixa eu explicar para você. A gente dá palco para alguém quando alguém não tem lá muita expressão e você coloca ele em evidência, lança holofotes sobre ele. Aí você tá dando palco. Agora, Bolsonaro, eu dar palco pro Bolsonaro, isso não existe. Na verdade, a gente precisa falar a respeito. Todos nós precisamos pedir prisão. Perceba que o Brasil já está meio que anestesiado, que as coisas estão, sabe? Dane-se Bolsonaro. Não existe isso, gente. Se esse sujeito não for preso, todos nós brasileiros, todos nós estamos em risco. Porque ele não tem escrúpulo. Então, eu quero colocar essa questão aqui para deixar claro que a gente vai constantemente pedir a prisão do Bolsonaro. É claro que a gente não vai criar vídeo aqui do nada, que não tem nenhum fundamento, apenas para, vamos falar do Bolsonaro. Mas tudo aquilo que está ligado às questões diretas dos crimes cometidos, das questões que ele, na verdade, ainda continua envolvido, como as que nós vamos tratar hoje, nós vamos persistir aqui. Eu vou dizer pra você o que aconteceu hoje, porque realmente isso é muito engraçado, cara. Porque isso demonstra claramente como que a família Bolsonaro como um todo, ela é completamente desestruturada. Porque existe um quebra-pau entre os filhos, todos eles brigam entre si. Não sei, eu acho que só a menina, né, a mais nova. Mas daqui a pouco a gente também não sabe o que pode acontecer. E há uma briga também que envolve a própria Michelle, que é um rolo. E a gente vai tratar sobre esse assunto aqui, sempre pedindo para você dar o like, hein? Já tava esquecendo e eu só tô lembrando. Dê o like se você gosta se você gosta, né? Se você gosta dos nossos vídeos, se você acha bacana as abordagens que a gente faz, as informações que a gente traz aqui. Dê o like e se inscreva no canal. A gente tá com essa meta nossa dos 500 mil. 500 mil. Tem que ter coragem. Coragem é o que não nos falta. Então, se inscreva no canal que com a sua inscrição a gente vai dar mais um passo para chegar na nossa meta. Antes de eu trazer essa informação, eu quero colocar aqui para você uma decisão muito acertada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que barrou a Damares nessa comissão que trata sobre os índios Yanomami. Quando isso aconteceu, os extremistas da direita começaram a dizer: nossa, o Pacheco está perseguindo a Damares, o Pacheco, que é esquerdista, comunista, lulista, petista, está perseguindo a Damares por ser uma conservadora de direita, evangélica, cristã. Não é absolutamente nada disso que aconteceu. A questão é puramente técnica. O Marcos Pontes, do PL, ele havia feito o pedido primeiro. A Damares, na hora que ela viu que estava sendo criada essa comissão, que está apurando a tragédia com os indígenas Yanomami, ela tentou entrar, ela até participou meio que de penetra ali, informalmente, ela participou da comissão, ela colocou o nome, mas já era tarde.
Então, assim, ela meio que comeu barriga. Isso é muito comum. A Damares, ela foi assessora do Magno Malta. Ela conhece os trâmites ali do Congresso. Mas mesmo essas pessoas com um pouco mais de experiência, elas acabam agindo mais ou menos como todos os extremistas de direita no Congresso, seja deputado, seja senador. Eles colocam os pés pelas mãos, eles são péssimos na política, na articulação, na criação de projetos de lei. Eles fazem realmente uma balbúrdia muito grande nas redes sociais, mas na prática, como políticos, eles são desastrosos. Então, a apuração que foi feita imediatamente após foi essa questão, foi puramente técnico. Então, não foi uma perseguição contra a Damares. Ele barrou porque, olha, já temos aqui o Marcos Pontes, ele pediu na sua frente, e essa é a ordem. Então, a gente está colocando isso, mas por outro lado você vê a ousadia da Damares, que foi uma das pessoas diretamente responsáveis, que pode inclusive ter o seu nome, quase certeza, né? A gente não estamos aqui, não estamos fazendo esse trabalho aqui de adivinhar o futuro. Mas é provável que o próprio nome dela esteja na apuração feita nessa tragédia com os indígenas Yanomami, porque ela é responsável direta, inclusive, sobre o que aconteceu ali. A gente fala responsável, mas ela é irresponsável com relação às ações em relação aos Yanomamis. Agora, o que aconteceu hoje de manhã com Flávio Bolsonaro é muito interessante, porque logo de manhã ele faz esse anúncio. Acabou a espera, Bolsonaro vem aí. No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta ao Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família. E aí, logo depois que ele fez essa postagem, ele apagou. Ele apagou e já colocou uma segunda postagem. Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande. Na verdade, a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro, no dia 15 de março, era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva, ele mesmo divulgará, tá ok? E aí, as pessoas já começaram a falar, ué, como assim, né? Qual é o problema do Flávio divulgar a data e tudo mais? Só que quem fala isso não entende o que é a família Bolsonaro, que é esse quebra-pau enorme que eles têm ali. E os filhos não vão aceitar que o anúncio seja feito por um deles. O Eduardo vai ficar com um ciúme gigante. O Carlos vai ficar com um ciúme gigante. Veja bem, o Carlos foi para os Estados Unidos, inclusive sem pedir licença, né, para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, sem anunciar que ele estava indo para os Estados Unidos e saindo aqui, né, do trabalho, da obrigação, né, ao qual ele é pago e remunerado, de servir ao povo do Rio de Janeiro como vereador. Ele foi aos Estados Unidos justamente para preparar esse meio de campo aí. Porque dia 2 de abril eles estão, pelo menos até agora, né, eles estão articulando uma, digamos, uma manifestação, seria isso? Ou, sei lá, vamos colocar um protesto, enfim. Dia 2 de abril, os extremistas brasileiros, bolsonaristas, querem sair novamente às ruas, eles querem retomar as ruas depois dessa ressaca aí do 8 de janeiro. Então, eles estão articulando tudo isso. E o Bolsonaro, segundo o que eles estão querendo, né, o desejo deles, o Bolsonaro já deve estar aqui no país para que ele possa participar, pelo menos em 2, 3 cidades, ele possa participar dessas manifestações, desses protestos, enfim. E a ideia é que ele chegue antes para que ele possa se preparar, para que ele possa conversar com todo mundo e as coisas possam acontecer. A questão, o problema maior é que existem algumas complicações para isso. A primeira delas, e a mais importante, é esse caso recente das joias. Essa questão das joias, ela mexeu demais com o Bolsonaro. Inclusive, o Lauro Jardim colocou uma reportagem falando exatamente disso. Isso chocou o Bolsonaro. Ele estava fazendo essas palestras e ele, em nenhum momento ele tocou nesse assunto. Ele conversou nos corredores para falar, olha, eu não sabia, para tirar o corpo fora. Mas ele não tratou incisivamente sobre isso. E agora, inclusive ontem, nós tivemos a divulgação de um documento com o brasão
da República, do Cid, que é o, digamos, o braço direito do Bolsonaro, né, o faz tudo do Bolsonaro, pedindo essas joias. E aí nós temos uma série de questões. A primeira questão são provas de que o Bolsonaro realmente queria essas joias. A segunda questão é exatamente o fato de tudo deixar claro que ele queria essas joias para ele. Ele diz que não, que era para ficar lá no acervo. Ele deu uma entrevista recente, né, há 2 dias atrás, em que ele diz assim: olha, a Michelle poderia ficar com essas joias. Ela só não pode desfazer das joias, mas ela poderia usar as joias. Ele deu essa entrevista: eu não sabia que era esse valor, que era tão caro e tudo mais. E aí a gente tem uma série de questões, porque a própria Michelle, ela está sendo trabalhada dentro do PL para ser uma liderança política. E essa liderança política, agora ela fica chamuscada, porque as pessoas começam a criar uma certa desconfiança. Mas que história é essa? Você ganha joias nesse valor e tudo mais. Para piorar as coisas e para ficar ainda mais complicado, a Polícia Federal agora está fazendo uma investigação direta sobre corrupção passiva. Na prática, o governo Bolsonaro, isso já está documentado, o governo Bolsonaro vendeu refinarias para os Emirados Árabes com um valor de 11 bilhões de reais abaixo. 11 bilhões de reais abaixo, gente. Isso significa, na prática, que ele praticamente deu refinarias para os Emirados Árabes. Você imagina, 11 bilhões de reais abaixo. Então, a Polícia Federal agora, ela está fazendo uma série de... E isso já está em andamento, tá? Ela está fazendo uma série de investigações para apurar exatamente isso. Se o Bolsonaro recebeu essas joias, recebeu presentes, em função do fato de ter oferecido vantagens. E uma vantagem de 11 bilhões de reais não é qualquer vantagem. Esse presente aí de 16 milhões é nada na frente de um valor como esse. Então, existe agora essa, vamos dizer, ainda, né, está num processo inicial de investigação, mas existe agora essa possibilidade do Bolsonaro ser, inclusive, punido judicialmente por corrupção passiva. Você imagina isso? Então é óbvio que essa situação toda tem deixado o Bolsonaro, o clã Bolsonaro como um todo, apavorado. A Michelle vem aqui no Brasil para tentar refazer uma jornada política associada ao PL, visitando o Brasil todo, e agora essa situação. O Bolsonaro sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção passiva. A situação dessas manifestações, desses protestos, enfim, do dia 2 de abril sem caminhar. E o investimento das redes sociais, que aumentou bastante, Bolsonaro aumentou a sua participação nas redes sociais, a gente sabe que isso tem muita grana envolvida, a gente não sabe ainda de onde vem esse dinheiro todo. Agora a gente tem percebido que essa situação toda acabou fazendo com que as pessoas desanimassem muito. Então esse é o caldeirão que eu estou trazendo aqui para você de acontecimentos, de tudo que está acontecendo, para você entender o pé em que as coisas estão. Não está nada fácil. Eu quero saber a sua opinião. Você acha realmente que o Bolsonaro voltando ao Brasil, ele vai ter a mesma moral que ele tinha antes, as pessoas todas idolatrando loucamente, fazendo essas cornociatas e as pessoas todas batendo palma para ele, como se ele não fosse muito provavelmente um corrupto, como muito provavelmente ele é? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, hein? Seu like é importante. Se você esqueceu, agora é o momento. E se inscreva no canal se você não é inscrita. Se você não é inscrito, por favor, ajude a gente a chegar nessa meta aí do 500 mil. Se você é inscrito, ative o sininho para ser notificado dos vídeos aqui do canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajudem. Você pode nos ajudar de várias formas. Uma delas é isso, você se inscrever, dar o like, você compartilhar o vídeo, tem essa setinha pro lado aqui, você compartilhar nas suas redes sociais. Mas você também pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. São verdadeiros anjos todos os meses que uma pequena quantia eles nos ajudam com o Apoia-se. Você também pode ser membro do nosso canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor mesmo, tá? Claro, só se você puder e se você quiser, qualquer valor pelo Pix ajuda muito o nosso trabalho. Grande abraço.
Até daqui a pouco.